Bom dia a todos. Queria começar saudando meus colegas de mesa, a doutora Leíse, a doutora Cristiane Cantissano, que também é do direito imobiliário, né? Está aqui como eu, um tanto quanto perdido, mas eu estou, sob o ponto de vista acadêmico, minha querida Vera, amiga e colega, meu professor Luiz Paulo, a nossa querida simpatia, que é a desembargadora Cássia, que preside os trabalhos, meu irmãozinho Leone, que me dá a honra de dividir uma coleção de direito civil, né, que sempre foi um sonho que nós acalentávamos e agora, até que, enfim, está saindo no papel exatamente quando ninguém está ligando para o direito civil. Agora é só processo, mas é uma forma de nadar contra a corrente. Meu querido amigo e colega, doutor André, e a Glícia, que nos abrilhanta, a quem eu parabenizo pela vinda de, salvo engano, 30 colegas que o tribunal contrata, por concurso público, evidentemente, na psicologia. Eu tenho visto nos processos cada vez mais a importância da assistência, né, dos setores de psicologia do tribunal. E essa vinda, eu acho que foi muito boa para a distribuição de justiça. Também quero saudá-los e me desculpar, mas realmente foi muito tentador. Hoje eu cheguei no tribunal bem cedo e ontem, às 5 da tarde, me foi distribuído um agravo de instrumento de uma questão empresarial extremamente complexa. E aí eu podendo me livrar dessa liminar, numa sexta-feira até às 11, realmente eu peço desculpa, já encomendei com a Cristina os DVDs e vou assistir depois com calma, porque senão ia acabar a palestra e depois do almoço, ainda ia me dar um mau humor, né? Então, eu preferi tomar um cafezinho e resolver lá essa questão árida do direito empresarial. Por isso que não cheguei aqui às 9h30, mas tinha comentado com a presidente que estava à disposição assim que o segundo palestrante acabasse. Bom, meu tema é a responsabilidade civil no direito de família, e eu começo chamando a atenção do temário. Aqui, a Comissão de Direito de Família da EMERGE, o IBDFAM e o IAB resolveram. O nome do nosso estudo de hoje é Reflexões sobre temas relevantes do direito de família e das sucessões. Esse tema, responsabilidade civil no âmbito familiar, o que nós vamos fazer aqui, pelo menos o que eu pretendo fazer, é reflexionar com um especialista, que eu estou vendo vários aqui, que eu conheço nos corredores, pelos processos, são experts nessa matéria, tanto na mesa quanto na plateia. Né? Essa vinda da responsabilidade civil para o direito de família, ela surpreendeu a todos, mas, de certa forma, deu razão a um grande civilista alemão chamado Karl Larens, que é expert sobre direito obrigacional, que cunhou uma frase inteligentíssima. Ele disse: a responsabilidade civil é a sombra das obrigações. Ou seja, sempre que existir uma obrigação, e essa obrigação for inadimplida, haverá um ato ilícito, e o ato ilícito que causa dano, vale dizer o chamado ilícito indenizante, que há atos ilícitos que não trazem em seu bojo necessariamente um dano. Nós vemos aí, por exemplo, o abuso do direito, gerando consequências outras que a responsabilidade civil, a própria alienação parental, gerando apenas entre aspas, né, a inversão da guarda, entre tantos ilícitos, a revogação da doação por ingratidão do donatário, não exatamente transbordando para a responsabilidade civil. Mas o chamado ilícito indenizante, quando se faz presente, diz o artigo 186, que define o ato ilícito, vai gerar
a consequência na parte especial do livro das obrigações, que todos nós conhecemos, que é o artigo 927 caput, que diz: aquele que comete ato ilícito fica obrigado a reparar o dano. Então, a responsabilidade civil é exatamente a sombra das obrigações. E o direito de família não ficou infenso a esse movimento de responsabilidade civil. Eu tive tempo de ouvir o Leone falando sobre o que poderia ser um retrocesso, que é essa monetarização do direito de família, quando se buscou a tanto custo, não é, colocá-lo no âmbito de um direito existencial, de um direito calcado na dignidade da pessoa humana, nas ideias do afeto, do amor, enfim, valores constitucionais de alta densidade axiológica, muito mais do que propriamente a reparação do dano. Mas o fato é que estamos assistindo inúmeras demandas em cumulação, pedindo divórcio, responsabilidade civil, ações autônomas de indenização por compensação por dano moral, por abandono afetivo. E também eu quero trazer à baila uma questão que me preocupa muito: requerimentos de adoção com guarda judicial deferida e a posterior desistência dos pais, ou do pai, ou da mãe, numa pretensão de adoção, devolvendo a criança ao abrigo, muitas vezes porque no curso do processo engravidou, né? Então, isso também já está começando a surgir demandas com pleito alimentar, acumulado com reparação de danos morais. Bom, no tocante à relação familiar, para a gente perceber que também não é tão novo, lá pelos idos de 90, o STJ, iniciando ainda, né? Ministro Fernando Gonçalves, ministro Valdemar Sveita, ministro Direito, todos eles funcionando no processo, o Superior Tribunal de Justiça teve ocasião de enfrentar um caso em que um homem de origem libanesa, no estado de São Paulo, ele entendia que era a cultura do país dele, ele, digamos assim, importou a cultura libanesa e, segundo ele tinha direito a serviço, aos maus tratos. O acórdão fala, inclusive, em redução à condição análoga de escrava com relação à mulher. Em primeira instância, o juiz entendeu de condenar o libanês em compensação por dano moral. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que aquela matéria estava no círculo familiar, que não era dado ao tribunal interferir, e de mais a mais, era a cultura do casal que o tribunal não... E, portanto, reformou a sentença por unanimidade. Por unanimidade também, o STJ restaura a decisão de primeiro grau e condena em danos morais. Isso lá, repito, o RESP é 3.105, hoje a gente está falando de RESP 1.300.000 e não sei das quantas, esse RESP é 3.105 de São Paulo, né, se não me falha a memória com relação ao número. E esse movimento, então, vem crescendo. Acredito, pela pesquisa que fiz, que até culminou num dos capítulos do livro sobre responsabilidade civil, que assino no curso de Direito Civil, dentro da pesquisa que fiz, nós podemos dividir em 3 linhas de opinião, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, quanto no direito comparado. Qual? Aqueles que apresentam uma repulsa veemente à responsabilidade civil decorrente da ruptura tanto do casamento quanto da união estável. Então, há um posicionamento bastante sólido
no sentido de que não cabe indenização por inadimplemento do dever matrimonial ou do dever convivencial, se pudermos assim nos referir. E esses autores e essas decisões dizem o seguinte: o direito de família tem uma parte patrimonial, a que cuidou com a maestria costumeira o nosso querido professor Leone, e diz respeito ao regime de bens. Tudo mais com relação ao direito de família se dirige ao plano a um plano existencial, a um plano que gravita em torno da ideia da dignidade da pessoa humana. Então, temos as relações filiais, temos as relações dos deveres do casamento, sustento, a guarda da prole, enfim. Os próprios alimentos, quantificados, na maioria das vezes, em pecúnia, os senhores sabem tanto quanto eu, que o fundamento é o princípio constitucional da solidariedade, que vai fundamentar as regras da Lei de Alimentos e as regras do Código Civil, e agora também do novo Código de Processo Civil, que trata especificamente da ação de alimentos. Então, até na ação de alimentos, então, teríamos um fundamento extra patrimonial. Outro fundamento que é trazido é o seguinte, que a possibilidade de aguçar a cobiça, a vindita, quer dizer, os sentimentos não nobres, que não raro existem no âmbito familiar, eles restariam aguçados. Quantas vezes é dito, inclusive pelo leigo, que quando se casa, meu bem, quando separa, meus bens. Então, teríamos mais um elemento para aguçar, para dificultar mediação, que agora, com a força total no novo CPC, notadamente no direito de família. Ontem eu ouvi uma palestra do Leone sobre os aspectos do CPC no direito de família, falamos ontem na Cândido Mendes, e fiquei surpreendido para o bem, o papel que a mediação exerce no direito de família. Até já sugiro a nossa querida Cátia, num próximo encontro, que seja tratado, e o Leone já fez um estudo profundo sobre essa questão, sobre os reflexos do direito processual civil, do novo CPC, no direito de família. E a gente já pode pegar um gancho e chamar o Luiz Paulo também, que vai pesquisar para nós no direito das sucessões. Em setembro eles vão fazer. Pronto, já temos aí. Porque realmente a mediação pode ficar. E Vossa Excelência será o primeiro palestrante. Não, eu fico como ouvinte. Dentro da ideia do CPC. Então, isso não adianta, aguça a cobiça, dificulta conciliação. O direito de família não pode ser patrimonializado, a monetarização é um retrocesso. Outros argumentos poderiam ser citados, mas eu acho que essa ideia é o suficiente. Por outro lado, há um posicionamento diametralmente oposto, que já começa dizendo assim, até um tanto quanto agressivo: todos os argumentos contrários ao dano moral estão sendo usados pelos detratores da indenização de direito de família. Eu me recordo uma obra antiga de direito real, de Teixeira de Freitas, numa nota de rodapé, e que ele diz o seguinte: o dano moral é imoral. Lá no século XIX, início do século XX, ou século XIX, final do século XIX. O dano moral é imoral. E hoje a nossa Constituição de 88, sabemos todos nós, colocou uma pá de cal, se o dano moral pode ser compensado ou não ser compensado. Fizeram até um rabicho no 186 horroroso, porque ele já tinha a redação original, que era a definição de ato ilícito, e colocaram entre vírgulas, inclusive moral. E depois não tem uma vírgula sobre critérios, Aninha, sobre o dano moral. E era isso que a sociedade esperava. Dizer que o dano moral é compensável, não precisa dizer, porque a Constituição já disse, em 1988, e de mais a mais,
Por exemplo, esse tribunal, jurisprudência dos anos 80, a rodo, dizendo que o dano moral é compensável. Aqui, desembargador Aguiar Dias, por todos, grande papo aí da responsabilidade civil, extremo defensor dessa tese. Então, quem defende a indenização, assim, esse papo é furado. Não me venha com esse papo. O segundo é dizer o seguinte: o fato de não ter referência alguma sobre indenização no capítulo do direito de família não nos convence. Por quê? Porque a responsabilidade civil é uma cláusula geral. Já repararam isso? É uma cláusula geral. Nós temos no artigo 927, caput, a cláusula geral da responsabilidade civil subjetiva, vinculada à culpa provada, e nós temos no parágrafo único do 927, a cláusula geral da responsabilidade civil objetiva, calcada no risco criado, a par de inúmeras hipóteses de responsabilidade civil objetiva prevista em leis especiais, como a do Estado e a do consumidor e a do fornecedor do meio ambiente, para ficarmos só nessas três, para não cansá-los mais a essa altura. Então, a responsabilidade civil é a sombra das obrigações, esse argumento não convence. Outro argumento que é dado: a responsabilidade civil não se funda no ato ilícito? Se funda no ato ilícito. O Código Civil não impõe, por exemplo, fidelidade recíproca? Então, ser infiel é um ato ilícito, ainda que não dotado de coercitividade. Eu entendo da mesma forma, concordo com o Leone, mas o fato é que continua previsto deveres do casamento. Então, aqueles deveres do casamento, quando inobservados, geram um ato ilícito, atraindo o artigo 186 e a consequência no artigo 927. Quer dizer, teríamos o débito no 186 e a obrigação no 927. Teríamos o débito, obrigação primitiva descumprida, no 186, e o dever jurídico sucessivo, a responsabilidade civil, no artigo 927. No direito comparado, vejam, os que admitem com tranquilidade, inclusive previsto em lei, o Código Civil Português, no artigo 1792, ele chega ao ponto de dizer assim, o cônjuge, 1792, o cônjuge lesado tem o direito de pedir a reparação dos danos causados pelo outro cônjuge, nos termos gerais da responsabilidade civil. Quer dizer, atraindo a cláusula geral a que me referi. Número 2, o cônjuge que pediu o divórcio, fundado na culpa, deve reparar os danos não patrimoniais causados ao outro cônjuge pela dissolução do casamento. Este pedido deve ser deduzido na própria ação de divórcio. Eu destaco, isso é uma modificação do Código Civil Português, é uma alteração no artigo 1792, posterior a 1966, quando veio a lume o atual Código Português, estabelecendo, destaco, danos não patrimoniais. Então, estamos falando exatamente do chamado dano moral. O Código Civil peruano também, no artigo 351, não vou fazer a leitura, mas confie em mim, 351 e 352. O 351 fala em dano material decorrente da ruptura do casamento, e o 352 é expressamente do dano moral. Jurisprudência favorável também na Inglaterra, jurisprudência favorável também na França. Contrário, Estados Unidos e Alemanha não são assim simpáticos à compensação do dano moral. Então, temos lá uma posição favorável radicalmente. Temos aqui uma posição desfavorável radicalmente na doutrina, na jurisprudência e no direito comparado. Agora,
temos um caminho do meio, né? Que se chama caminho búdico, que é o caminho do equilíbrio, né, Luiz Paulo? O Izunomê. Meu pai não era budista, né? Era um pernambucano que estudou até a 3ª série primária, veio lá do Agreste nordestino para São Paulo, e depois eu nasci lá e depois vim para o Rio de Janeiro nessa ideia de melhorar de vida, o nordestino. Mas ele era tão iluminado quanto Buda, porque ele falava assim para o meu filho, era muito dado a radicalismos, fruto da juventude, né? Filiado a Partido Comunista, enfim. Aí ele fala, meu filho, peixe que margeia morre mais cedo. Né? Não é o princípio búdico do Izunomê, numa palavra aí do nordestino, que tinha 3ª série primária. Então, há de encontrar-se um caminho do meio. Esse caminho do meio eu encontrei e utilizei obras nesse sentido na doutrina e na jurisprudência argentina, que digo aos senhores e às senhoras, o direito civil que se produz na Argentina é um direito civil de primeira categoria. Na responsabilidade civil, eles estão há anos-luz na nossa frente, com todo respeito. Eles têm o Messi, têm o Papa e ainda tem a responsabilidade civil. O que vai fazer? A gente vai continuar falando mal, com toda certeza, torcendo contra, evidentemente. Mas que eles têm o Messi, o Papa e grandes autores de responsabilidade civil, isso tem. Isso eu posso dizer. A gente no Brasil, por exemplo, não fala em dano existencial. E lá há vários trabalhos sobre isso. Essa ideia da modificação completa da vida de um sujeito que era atleta de judô e fica tetraplégico por um defeito do serviço da academia. Tem dano moral e tem dano existencial, que é um dano que ele vai levar para a vida inteira. Em razão do quê? Em razão da completa modificação da sua própria existência. Esse dano existencial é quantificado no direito argentino, vários trabalhos com relação a isso. Eu busquei tratar desse tema que eu acho de extrema importância, quando muito, para fundamentar o acréscimo de dano moral. Um acréscimo de dano moral que extrapole os limites, por exemplo, do próprio tribunal. Todo tribunal tem, vamos dizer, uma ideia, mas naquele caso que tem dano existencial, 2 milhões de reais. Quando normalmente se fixa, estou inventando aqui, 200 mil, 100 mil, mas naquele caso 1 milhão, em razão do dano existencial que se criou ali. Pois bem, há de se encontrar um caminho do meio, e esse caminho do meio, me parece que deve ser encontrado nas situações que transbordam de forma muito explícita, muito clara a relação familiar. Né? Vou tentar ser o mais singelo aqui. Vamos imaginar infidelidade. A infidelidade, perdoa-me por me traíres, de quem é a culpa? A culpa é, pegando um vocábulo do Leone que ele gosta, é uma cafonalha sem fim, né? sem tamanho. Então, quem é o culpado pela infidelidade? Ninguém sabe. Quem é o culpado? Ninguém vai descobrir. Então, a infidelidade não deve gerar dano moral. Agora, o que lhes parece? Ser infiel, colocar na rede social, né? No Facebook, não sei o quê, numa rede de trabalho, avisar, enfim, isso aí, nós já estamos diante de um ato ilícito que não tem nada a ver com o direito de família. É a ofensa à honra, na sua mais clara acepção. Poderíamos falar também da Lei Maria da Penha. Ora, o que o magistrado, a magistrada, muitas vezes, numa decisão envolvendo a Lei da Maria da Penha faz, tirar aquela situação do âmbito familiar para cautelar a mulher, que normalmente é vítima de violência. Não está pensando o promotor, o advogado, o juiz que militam nessa área,
propriamente na estrutura familiar, mas na estrutura de um ser especial que merece ser tutelado, porque historicamente sempre foi objeto de violência e que não raro, tem uma fragilidade física. Tem exceção, né? Tem exceção. A própria minha mulher está aí para provar que tem exceção. Ela lê Marco Aurélio lá em casa. Mas, enfim, então, esse tipo de situação, práticas sexuais não consentidas, que estupro, pode ter estupro entre os cônjuges. Agora, o que o estupro tem a ver com direito de família? Né? Me parece que é essa linha que deve ser adotada. Há um precedente interessante que eu convido a fazerem uma leitura. Ele é de 2013, é o ministro Vilas Boas Cueva, não sei se os colegas concordam, todos, tem uma sensibilidade muito grande para resolver a questão de família. Ele, o ministro Luiz Felipe Salomão, sei que eu vou apanhar, mas eu também acho a ministra Nancy Andrighi, são ministros que têm, no meu modo de ver, ainda que concorde, não concorde, mas no meu modo de sentir tem uma sensibilidade. Esse ministro, Vilas Boas Cueva, ele deu uma solução, nesse caso, resolvendo um monte de penduricalhos doutrinários e jurisprudenciais, que a gente não sabe muito bem como resolver. Eu me refiro ao RESP 922, 462 de São Paulo. Vale a pena debruçar o olhar com toda a cautela. Ele foi tão assim relevante que ele consta do informativo 522 do Superior Tribunal de Justiça. O que aconteceu aqui? O tribunal lá de São Paulo desceu a mão no dano moral. Por quê? O homem foi vítima de traição. Em razão da traição, vai acompanhar. Em razão da traição, ela teve um filho que não era dele. Paternidade biológica. Estou aqui me referindo, evidentemente, à paternidade biológica. Ele registrou ou não registrou? Registrou. É a última, sabe? O problema é o sujeito ainda dar publicidade, né? Porque quando dão publicidade ao chifre, você não pode fazer nada. Agora, quando é o próprio... Mas, enfim, eu acho isso estranho. O negócio é ficar quietinho, que nem... Sabe passarinho trocando a muda? Fica lá quietinho, espera passar, esquecerem. Mas ele não, ele foi e deu publicidade. E ainda envolveu o Ricardo. Aliás, eu tinha visto, o Ricardo estava por aqui. Meu amigo advogado de direito de família. Ali, ó, o Ricardo. Ainda bem que ele está aqui. Não está lá em casa. Obrigado, Ricardo. Então, eu tinha visto Vossa Excelência quando eu entrei. Então, ele ainda chamou ali de o Ricardo. E todo mundo respondeu. O ministro Vilas Boas Cueva disse: infidelidade não tem dano moral. O descumprimento puro e simples do dever de fidelidade não tem dano moral. E explica, o voto é extraordinário. O que ele disse mais? Estou condenando o dano moral, diminuindo o valor. Eu estou discutindo, estou condenando em dano moral, porque ser pai é um projeto de vida. Ser mãe também, evidentemente. E ele foi enganado, induzido em erro. Isso parece que tem um nome, chama dolo. Induzimento em erro. Ato ilícito na veia. Então, ela vai reparar o dano. E vejam, ele não importou do direito obrigacional uma figura importantíssima do direito obrigacional que se chama tutela externa do crédito, que é não envolver o terceiro nessa situação. No direito obrigacional, o terceiro, pelo princípio da boa-fé objetiva, permitam-me essa nota de rodapé, ele responde. Vou dar um caso. Dá um caso que já tem, eu acho que já tem até acórdão do tribunal. Vocês lembram daquela situação da Skin Carioca com a Brahma, envolvendo o grande cantor
Zeca Pagodinho, ali, além da boa-fé objetiva com relação ao cantor, ao artista, teve boa-fé objetiva com relação à Ambev. Tutela externa do crédito, vale dizer, o terceiro, ele não deve embaraçar, dificultar, criar problema, doutor André, na relação obrigacional dos outros. Isso se chama tutela externa do crédito. Há um artigo no Código Civil que muita gente não se dá conta, um artigo que fala o seguinte, em outras palavras, na prestação de serviço, é vedado aliciar prestador de serviço alheio, sob pena de 12 vezes, se não me falha a memória, 12 vezes, a remuneração paga. Olha a recomendação aí. Então, ó, para as mulheres aí que gostam da babá dos outros, eu já ouvi dizer que a mulher perdoa, se tomar o marido, ela até agradece. Mas se tomar a babá, inimiga mortal por resto da vida. Leva o marido, mas não leva a babá. Mas levar a babá, viu, Aninha? Levar ali, cantar, trabalhar comigo. Não pode, a tutela externa do crédito. E aí o ministro, olha aí, ele não importou do direito obrigacional a tutela externa do crédito, dizendo que esse terceiro não responde. O Ricardo, está ali o Ricardo, está absolvido. Então o Ricardo ali, depois a gente pede autógrafo aí. Não responde. Então eu acho que essa questão foi bem delineada aqui. Tem vários outros exemplos, mas tem outras coisas a dizer. Me parece que, pelo menos para a gente refletir, que esse caminho do meio é interessante. Violência, maus tratos, uma infidelidade que humilhe, que cause esse desconforto maior do que ela já causa, pode gerar compensação moral. Se for grave a ponto de ofender a dignidade, não do cônjuge, não do ex-cônjuge, não do companheiro, não do ex-companheiro, mas de quem? Da pessoa, do cidadão. É isso que a Constituição quer, no artigo 5º e no artigo 1º, inciso 3º. Né? Ela quer que construamos uma sociedade justa, solidária, que as pessoas não humilhem as outras. Mas, via de regra, não deve ter cabimento, essa primeira parte, finalizar assim. Em regra, não cabe responsabilidade civil de direito de família. Cabe pelo ato ilícito, perpetrado pelo João contra a Maria, pela Maria contra o João, independentemente da própria relação conjugal ou convivencial. Bom, outra questão que tem também causado muita polêmica nos tribunais, e os senhores e senhora concordam com certeza comigo, é a do abandono afetivo. Caramba, essa aí é de matar, né? Situações em que se cumpre o dever de prestar alimentos, se cumprem outros deveres, mas o dever de afeto, o dever de convivência familiar é inobservado. E é importante destacar que a Constituição Federal, diferentemente da questão marido e mulher, companheiro e companheira, a Constituição Federal fala alguma coisa sobre isso, no artigo 227, quando estabelece os direitos da criança, ao final do 227, fala assim, direito à convivência familiar. Não poderia ser diferente. O artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, igualmente, quando estabelece os direitos básicos, porque é claro que direito de idoso, consumidor, criança e adolescente, são sempre os que estão na lei, são os básicos. O rol é sempre e sempre, e sempre, e sempre, e sempre números apertos, não pode ser diferente, evidentemente. Então, coloca a convivência familiar como um direito básico
da criança. Mas há também aqueles que são radicalmente contra, em decisões judiciais, em trabalhos doutrinários, e que dizem o seguinte: a indenização, no caso, não resgata a convivência familiar, impede algo que é fundamental para todos nós, sem os quais a gente fica com um grilhão no nosso pé do tamanho do mundo, quando não fazemos, só interessa a nós fazermos. É uma palavrinha mágica chamada perdão. Quem perdoa, voa como uma pluma. Quem não perdoa, fica agarrado. Perdoar é terapêutico. Perdoar é terapêutico. Né? Então, essa questão da indenização, se a situação está crítica, ela tende a ficar ainda mais crítica com a compensação por dano moral. Então, temos aí decisões judiciais do STJ, votos. Vocês sabem, tanto quanto eu, uma decisão que ficou clássica no STJ, eu me refiro ao RESP, que eu não anotei o número, mas tem aqui no Tribunal de Alçada Civil de Minas. Sabe a clássica decisão de Minas, que condenou por dano moral afetivo um pai que não visitava o filho? Engraçado, eu botei aqui o número do RESP. Pois bem, confirme. A apelação civil é 408.550, dígito 5. Se digitarem no busca do STJ, abandono afetivo, ele vem na largada. Pá! Tá bem? Então, você vai ver qual é o número do RESP. O que aconteceu? O Tribunal de Minas deu o dano moral. O STJ mudou. E alguma referência ao voto do ministro Fernando Gonçalves e Jorge Scarpezini, eu acho que vale a pena ser trazido. Diz o ministro Fernando Gonçalves, condutor do voto, que, repito, reformou o acórdão e não deu dano moral para esse, então, adulto, que provadamente, com laudo, tinha um problema psicológico, doutora Grícia, seríssimo, pela privação do convívio familiar. Isso me parece que na psicologia é bem claro, né? É muito claro. Eu tenho até, inclusive, prova na minha família disso. Sobrinho que chegou à fase adulta com dificuldades enormes. Inclusive, eu brinco que ele tem uma timidez que chega a doer. Ele é capaz de chegar num ambiente com 6 pessoas, sentar e não cumprimentar ninguém. Eu, no início, achava que ele era mal educado, mas chega a conclusão que ele é um amor de pessoa. Ele é tímido, ele tem uma dificuldade enorme de se relacionar. E sofreu, assim, um abandono afetivo bastante grave. Então, que esse dano existe, parece que a ciência, que não é do direito, aqui, ó, né, multidisciplinar, tá aqui, por isso que a doutora Glícia sempre nos brinda com sua presença, porque a psicologia é fundamental na boa solução dos conflitos familiares. Então, não há dúvida da patologia futura que pode surgir. Mas disse o ministro Fernando Gonçalves o seguinte: a determinação da perda do poder familiar é a punição prevista pelo direito, que é a mais grave. Ela se mostra eficiente. O pai, após condenado a indenizar o filho, diz o ministro, por não lhe ter atendido às necessidades de afeto, encontrará ambiente para reconstruir o relacionamento. Ou, ao contrário, indaga ele, se verá definitivamente afastado daquele pela barreira erguida durante o processo litigioso. Estamos falando em mediação, estamos falando em conciliação, em justiça terapêutica, em justiça restaurativa, no valor do perdão. Eu tenho vontade de estudar isso. O perdão como instituto jurídico e solução dos conflitos. Né? Acabou a de vocês, principalmente.
Isso é a dica para eu parar de falar, eu já vou parar de falar. Isso é para ver se a gente se toca, entendeu? Bom, bem, então, esse acórdão foi nesse sentido. Já no RESP, que vale a pena a leitura, um debate... Assim, o ministro Jorge Cartesini, curto e grosso no voto dele, naquele caso de Minas, ele falou assim, a reparação nesse caso é absolutamente indevida, eu não sei quem é que teve essa ideia. Ele foi um maluco que... Falou, mas você vê que ele foi bem radical. Assim, a reparação, no caso, é indevida, acompanha o relator. Que vai ficar reparado. E o acórdão tão badalado, inclusive no IBDFAN, discutido, revista, fotos, pessoas chorando nos congressos, foi numa penada reformado o acórdão. Mas a história é um carro alegre, cheia de um povo contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue. Chico Buarque de Holanda. E aí, posteriormente, o ministro Massami Uieda, no RESP 757-411, de São Paulo, condenou um pai em R$200 mil por abandono afetivo. O acórdão primitivo falava em R$450 mil. E aí, assim, a posição da professora, de todos nós, professora Maria Berenice Dias e outros tantos luminares, sobretudo no Instituto Brasileiro do Direito de Família, entendendo que o abandono afetivo, que o direito à convivência familiar é um direito constitucionalmente assegurado, que o inadimplemento dele pode causar dano e que esse dano pode gerar reparação civil. Então, eu diria que caminhamos para a possibilidade de compensação pecuniária pelo dano moral. Eu me colocaria na dúvida, eu tenho dúvida sobre isso, por isso que é bom que aqui a Kátia colocou Hein, Kátia? Atenção para mim, deixa o Luiz Paulo falar muito. Você, muito inteligente, colocou reflexões no seminário. Então, reflexionando... Marquei uma observação. Não foi ela, fui eu. Então, ele é mal educado, né? Por que você não deu a maternidade? Dá a maternidade. Não, mas ô Luiz Paulo, então eu parabenizo você. Ele é vaidoso, já repararam? Então, parabenizo. Todo mundo parabeniza você. Todo mundo. Marquinho, você Quando é que isso acontece no Fórum de Consumidor, André? Fórum de Direito Imobiliário. Você se Imobiliário. controla que eu vou contar o que você falou na União Estável, como de Mador celebrante da União Estável do Leone. Então vamos. Tudo que eu disse, o Luiz Paulo é meu mestre, isso aí ele sabe tudo. Marquinho é meu irmão querido. Luiz Paulo é irmão. Voltando aqui. O que eu estava falando? Depois do abandono afetivo? Reflexões. Sim, dentro da ideia das reflexões, os dois são ruins, porque o mal já foi posto. Né? O algoz é vítima. Eu tenho duas filhas, uma por paternidade biológica, outra por paternidade adotiva. Né? Quem perde é o algoz, que não teve a convivência com o filho. Por isso que é tudo ruim. Nessa história é jogo de perde-perde. Né? Então, acreditando que a indenização não vai resolver absolutamente nada, mas que, por outro lado, deixar esse dano indene pode ser um mal maior, eu me colocaria uma prova contundente, segura, né? A possibilidade daquela verba compensatória ser útil para os estudos daquele jovem, para um eventual tratamento, para custear um bom psicólogo, uma boa terapia, e, por outro lado, o algoz, vamos chamar assim, o algoz traço vítima, né? Porque ele é um infeliz que perdeu a convivência no melhor período com o filho. Né? Acho que todos aqui concordam comigo. É a coisa mais abençoada na vida, você poder conviver com o filho. É possibilitar entre uma coisa ruim e a outra ruim, a possibilidade da compensação pecuniária em situações de prova bem
seguro. E, por fim, todos estão rindo, por favor, eu só queria chamar a atenção de uma situação que já teve em primeira instância, já foi trazida à segunda instância, que se encontra no Superior Tribunal de Justiça, que é algo triste que muitas vezes acontece. Pede-se a guarda de uma criança. Primeiro, sabemos todos nós, todo um processo de habilitação para adotar, em que é ouvido psicólogo, que é ouvido assistente social, tem 5 reuniões que você tem que ir, às vezes você fica lá, desculpa, às vezes não é aquela coisa assim, todo mundo dá palminha, vamos bater palma para quem foi adotado, você fica, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Cheio de coisa para fazer, mas você assina que você esteve lá, vai para o juiz, vai para o promotor, aí você ganha uma sentença de habilitação. Vai, encontro, um monte de encontro, às vezes parece até o AA, aqueles encontros, né? Quem aqui já adotou? Quem adotou? Quem não adotou? Mas eu estou de acordo. E eu estou lá, firme e forte, porque eu queria adotar, passei por isso tudo. Isso demora, depois você entra numa fila, aí depois você adota, aí você cria uma legítima expectativa num ser informação que já foi abandonado pela própria vida. E aí, engravida, porque ainda está entre a guarda e a adoção. Isso é algo extremamente grave, não estou dizendo que cabe, que não cabe, entendeu? O Tribunal do Rio entendeu, num caso trazido pela Curadoria Especial, que a Curadoria Especial não teria legitimidade, que no meu data máxima vênia não me convence. E essa questão está na STJ. A Curadoria Especial pediu alimentos. Eram 3 crianças, entendeu? Isso agora está no STJ. Isso está no STJ. A petição inicial pede também compensação por dano moral. Então é algo aqui, é um momento de refletir, de pensar, cabe, não sei se cabe, enfim. Eu queria trazer à baila essa situação, porque é algo extremamente grave. Então eu me despeço, até breve, agradecendo muito, Cátia, em seu nome, a possibilidade de participar com pessoas tão queridas desse encontro de direito de família. Muito obrigado a todos.